Ele chegou na oficina com roupas sujas e pediu para consertar o carro em troca de comida. Todos riram, chamaram de maluco até ele colocar as mãos no motor e mostrar quem realmente era. O sol batia forte no asfalto quando Arthur se aproximou da oficina Premium Motors. Suas roupas estavam sujas, os cabelos desalinhados e o cheiro de quem dormiu na rua grudava nele como uma marca invisível. Mas seus olhos, apesar de cansados, tinham um brilho diferente, um brilho que ninguém ali sabia reconhecer. Felipe estava debruçado sobre o motor de uma Mercedes prata, suando e praguejando baixinho. Ao lado dele, 2 outros mecânicos, Lucas e Tiago, observavam tentando ajudar. A dona do carro, Camila, estava encostada na parede, com os braços cruzados, claramente nervosa, mas tentando manter a compostura. "Não acredito que isso está acontecendo", ela murmurou, passando a mão pelos cabelos. "Preciso desse carro funcionando hoje." Felipe levantou a cabeça, limpando o suor da testa com as costas da mão. "Senhora Camila, estou fazendo o possível. Nunca vi um problema assim." O motor liga, mas não desenvolve potência nenhuma. "Já tentaram de tudo?" ela perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. "Tudo que sabemos", Lucas respondeu, balançando a cabeça. "Trocamos velas, filtros, limpamos bicos, nada resolve." Foi nesse momento que Arthur se aproximou devagar, suas chinelas fazendo um barulho abafado no chão da oficina. Os 3 mecânicos olharam para ele com uma mistura de surpresa e desconforto. Camila franziu a testa, mas não disse nada. "Com licença", Arthur disse a voz rouca, mais educada. "Posso dar uma olhada no motor?" Felipe soltou uma risada seca. "Olhada? Você entende de mecânica?" "Entendo um pouco", Arthur respondeu com simplicidade. Tiago começou a rir também. "Um pouco. Cara, isso aqui é uma Mercedes, não é carroça não." "Eu sei que é uma Mercedes", Arthur disse calmamente. "Modelo C300. Motor 2L, turbo. Ouvi o barulho dela quando chegou. O problema não está onde vocês estão procurando." Lucas olhou para Felipe com uma expressão de incredulidade. Agora o morador de rua virou especialista em Mercedes. Camila se mexeu desconfortável. Algo na tranquilidade de Arthur a incomodava, mas não de forma negativa. Era como se ele realmente soubesse do que estava falando. "Escuta aqui." Felipe se levantou, limpando as mãos no pano. "Não sei de onde você saiu, mas aqui é uma oficina profissional. A gente não precisa de ajuda, de gente como eu." Arthur completou sem mágoa na voz. "Não foi isso que eu quis dizer." Felipe mentiu, claramente constrangido. "Foi sim." Tiago não teve o mesmo pudor. "Cara, você está precisando é de um banho, não de mexer em carro de rico." Camila se afastou da parede. "Pessoal, vamos com calma." "Senhora Camila, a senhora não precisa se preocupar", Lucas disse. "A gente vai resolver isso, só precisa de mais tempo." Arthur observou o motor aberto, seus olhos percorrendo cada componente com uma precisão que nenhum deles notou. "Posso fazer um teste só para confirmar uma suspeita?" "Que suspeita?" Felipe perguntou, tentando não soar interessado. "O problema está na central eletrônica. Não é mecânico, é eletrônico. Por isso vocês não conseguem encontrar." Tiago pegou o celular e começou a filmar. "Galera, olha isso aqui. O morador de rua virou especialista em injeção eletrônica." "Tiago, para com isso", Camila pediu, mas ele continuou filmando. Não, deixa eu gravar isso. Vai dar umas risadas boas para postar depois." Lucas também riu. "Posta mesmo. Sem teto da aula de mecânica em oficina Premium." Arthur não se abalou com as risadas. Tinha ouvido coisa pior na vida. "Se me derem chance, posso resolver em poucos minutos." "Em troca de quê?" Felipe perguntou com sarcasmo. "De uma nota de 100? "Em troca de um sanduíche", Arthur disse simplesmente. "Qualquer coisa, só estou com fome."
A resposta pegou todos de surpresa. Tiago quase derrubou o celular de tanto rir. Um sanduíche, cara? Você está falando sério? Estou, Arthur confirmou. E posso garantir que vou resolver o problema que vocês estão tentando há horas. Felipe olhou para Camila, que parecia pensativa. Ela se aproximou de Arthur, o olhando nos olhos. Você realmente entende disso? Entendo, senhora. Como você sabe que é problema na central eletrônica? Arthur apontou para o motor. Pelo barulho que ela faz, é um ruído específico quando o sensor de posição do comando de válvulas está enviando sinal errado para a central. Ela corta a injeção como medida de segurança. Camila olhou para Felipe. Vocês verificaram isso? Verificamos tudo, Felipe respondeu, mas a voz saiu menos segura. Não verificaram, Arthur disse calmamente. Vocês procuraram problemas mecânicos, mas carros modernos são controlados por computador. Quando um sensor falha, o carro entra em modo de proteção. Tiago continuava filmando. Gente, isso é muito bom. O cara está dando aula para os mecânicos profissionais. Tiago, pelo amor de Deus, para de filmar, Camila pediu novamente, dessa vez com mais firmeza. Ah, senhora Camila, isso vai dar muita risada. Felipe se aproximou de Arthur. Tá bom, vamos supor que você esteja certo. Como resolve? Preciso acessar a central de injeção com um scanner, resetar os parâmetros e calibrar o sensor. A gente não tem scanner aqui, Lucas disse. Eu sei onde tem, Arthur respondeu. Na oficina do lado. O dono me conhece. Felipe e Tiago trocaram olhares irônicos. Claro que conhece. Camila continuava observando Arthur. Tinha algo nele que a intrigava. A forma como falava, a confiança tranquila, o conhecimento técnico. Não parecia a conversa de alguém que estava inventando. E se não resolver? Ela perguntou. Se não resolver, a senhora não me deve nada, nem o sanduíche. E se resolver, aí a senhora me arruma alguma coisa para comer. Só isso. Felipe soltou um suspiro exagerado. Tá bom, mas quando não der certo você vai embora e não incomoda mais a gente. Combinado, Arthur acenou. Tiago continuava filmando tudo. Essa vai ser épica, o abandonado tentando consertar Mercedes. Arthur caminhou até a oficina ao lado. Era um lugar mais simples, menos luxuoso, onde um homem trabalhava sozinho. Cumprimentou o dono com familiaridade e voltou com um scanner na mão. Onde você conseguiu isso? Felipe perguntou desconfiado. O seu Afonso me emprestou, Arthur respondeu conectando o aparelho ao carro. Camila observava cada movimento dele. Tinha algo de familiar na forma como ele manuseava as ferramentas, uma precisão que ela reconhecia, mas não sabia de onde. O scanner começou a emitir bips enquanto Arthur navegava pelos menus com uma facilidade que impressionou até Felipe. Em poucos minutos encontrou o código de erro. Aqui está, ele murmurou. Sensor de fase, comando de válvulas, sinal intermitente. Como você sabia? Camila perguntou, realmente impressionada. Arthur não respondeu. Estava concentrado no trabalho, resetando códigos e recalibrando parâmetros. Suas mãos se moviam com uma precisão cirúrgica, como se aquela tecnologia fosse extensão natural do seu corpo. Lucas parou de rir quando viu a facilidade com que Arthur operava o scanner. Tiago ainda filmava, mas agora com menos deboche e mais curiosidade. Pronto, Arthur disse, desconectando o aparelho. Pode ligar o carro. Felipe foi até o volante, virou a chave, e o motor pegou suave, ronronando perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata. O silêncio que se fez na oficina era constrangedor. Camila entrou no carro, deu uma volta no quarteirão e voltou com os olhos arregalados. Nunca vi esse carro andar tão bem. Parece que está novo. Arthur já estava guardando o scanner para devolver. Pronto, senhora. Problema resolvido. Como você aprendeu isso? Felipe perguntou, a arrogância sumindo da voz. Arthur hesitou. Trabalhei com carros a vida toda.
Onde? Em vários lugares. Ele respondeu evasivamente. Posso pegar aquele sanduíche agora? Camila se aproximou dele, algo mexendo no peito dela. Você tem nome? Arthur. Arthur, o quê? Ele hesitou novamente. Só Arthur. Tiago ainda estava com o celular nas mãos, mas não sabia mais se deveria postar o vídeo. O que começou como deboche tinha se transformado em algo completamente diferente. Felipe estendeu uma nota para Arthur. Toma aqui, você merece mais que um sanduíche. Não precisa, Arthur recusou. Foi o que combinamos. Cara, você acabou de resolver em minutos o que a gente não conseguiu o dia inteiro. Camila abriu a bolsa e tirou dinheiro. Por favor, aceite. Você salvou meu dia. Arthur balançou a cabeça. Só queria ajudar. Por quê? Ela perguntou. Porque quis ajudar quem te tratou mal. Arthur olhou para ela, e por um segundo, Camila viu uma tristeza profunda naqueles olhos, uma dor antiga que ele carregava como uma cicatriz invisível. Porque todos merecem uma segunda chance. Ele disse simplesmente e saiu dali devagar, deixando para trás uma oficina em silêncio e 4 pessoas que não sabiam que acabaram de conhecer uma lenda. Dias depois, Arthur voltou a rondar pela região da oficina Premium Motors. Não porque estava procurando trabalho, ele já sabia que não seria bem-vindo, mas algo o puxava de volta àquele lugar. Talvez fosse a memória de quando suas mãos tocaram novamente um motor, quando por alguns minutos ele voltou a ser quem era. A oficina estava movimentada. Vários carros de luxo ocupavam as vagas, e Arthur podia ouvir o barulho de ferramentas e conversas vindas lá de dentro. Ele se escondeu atrás de uma árvore na calçada oposta, observando de longe. Felipe estava debruçado sobre uma BMW vermelha, claramente frustrado. Mesmo à distância, Arthur podia perceber pelos gestos bruscos e pela postura tensa que as coisas não estavam indo bem. Lucas e Tiago circulavam ao redor do carro, mas pareciam mais perdidos que o próprio Felipe. Isso não pode estar acontecendo de novo, Felipe murmurou alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Terceiro carro essa semana que a gente não consegue resolver. Um homem elegante, vestindo terno caro, se aproximou da BMW. Era o dono do veículo, Dr. Ricardo, um advogado conhecido na cidade. Como está o progresso? Ele perguntou, tentando manter a cordialidade, mas com irritação clara na voz. Dr. Ricardo, estamos quase lá. Felipe mentiu, limpando o suor da testa. É só mais um ajustezinho. Mais um ajustezinho? Vocês estão falando isso há 2 dias. Preciso do meu carro funcionando. Tiago se afastou discretamente e pegou o celular. Cara, vou filmar isso aqui. O Felipe está surtando. Para com isso, Lucas sussurrou. Mas Tiago já estava gravando. Arthur observava tudo de longe, seus olhos experientes identificando o problema só pelo som irregular do motor. Era questão de uma peça mal calibrada, algo que ele resolveria em minutos, mas sabia que não adiantava se aproximar. Ainda lembrava das risadas, do deboche, da forma como foi tratado. Uma mulher jovem chegou de táxi carregando uma criança no colo. Era Letícia, esposa do Dr. Ricardo. A criança, um menino pequeno, estava chorando baixinho. Ricardo conseguiu resolver? Ela perguntou preocupada. O João está com febre. Preciso levar no hospital. Dr. Ricardo olhou para Felipe com uma expressão que misturava desespero e raiva contida. Eles estão trabalhando nisso. Felipe sentiu a pressão aumentar. Senhora Letícia, a gente vai resolver agora. Só mais alguns minutos. Alguns minutos? Vocês falaram a mesma coisa ontem e anteontem. Dr. Ricardo explodiu. Meu filho está doente. Preciso do carro. A tensão na oficina ficou palpável. Outros clientes começaram a se aproximar, curiosos com a discussão. Tiago continuava filmando, agora com mais interesse. Pessoal, olha só. Drama na oficina Premium. Ele sussurrou para o celular. Lucas tentou acalmar a situação.
Doutor Ricardo, vamos conseguir resolver. É só questão de tempo. Tempo? Tempo é o que meu filho não tem! O advogado gritou. Letícia começou a chorar, apertando o menino contra o peito. Ricardo, chama um Uber. Não podemos esperar mais. Uber, esse horário é difícil conseguir. Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos. Arthur viu a criança chorando nos braços da mãe e sentiu o peito apertar. Lembrou da própria filha, das corridas desesperadas para o hospital, da sensação de impotência quando um carro quebrava no meio do caminho. Não conseguiu ficar parado. Atravessou a rua devagar, sabendo que provavelmente seria expulso novamente, mas incapaz de ficar observando uma criança sofrer. Com licença, ele disse, se aproximando. Felipe levantou a cabeça e sua expressão mudou imediatamente. Ah, não. Agora o que ele quer aqui? Tiago perguntou, ainda filmando. Dr. Ricardo olhou para Arthur com desprezo. Quem é esse? Ninguém importante, Felipe respondeu rapidamente. Só um. Alguém que aparece aqui às vezes. Arthur ignorou as ofensas e foi direto ao ponto. Posso dar uma olhada no carro? A criança precisa ir ao hospital. Você? Dr. Ricardo riu com amargura. Você vai resolver o que 3 mecânicos profissionais não conseguiram. Posso tentar. Letícia olhou para Arthur desesperada. Você entende de carro? Um pouco, ele respondeu modestamente. Um pouco? Tiago riu alto. Cara, esse é o cara que consertou a Mercedes da dona Camila outro dia. Achou que era mecânico. Consertou? Dr. Ricardo franziu a testa. Felipe ficou vermelho. Ele teve sorte. Foi coincidência. Coincidência? Arthur perguntou calmamente. O sensor de comando de válvulas estava mesmo com defeito, não estava? Felipe não soube o que responder. A verdade é que tinha testado o sensor depois que Arthur foi embora e descobriu que realmente estava falhando. Deixa ele tentar, Letícia implorou, olhando para o marido. Pelo amor de Deus, Ricardo, nosso filho está doente. Letícia, isso é ridículo. Ele é um... O quê? Ela interrompeu. Uma pessoa que se ofereceu para ajudar quando nosso filho precisa. Arthur se aproximou da BMW e colocou a mão no motor ligado. Fechou os olhos, sentindo as vibrações, ouvindo cada som. Era como se o carro estivesse conversando com ele, contando onde estava o problema. A bomba de combustível está falhando, ele disse. Simplesmente não está mantendo a pressão constante, por isso o motor engasga. Felipe olhou para ele espantado. Como você pode saber isso só de ouvir? Experiência, Arthur respondeu. Vocês têm um medidor de pressão de combustível? Lucas foi buscar o equipamento ainda desconfiado. Conectaram ao sistema e a leitura confirmou exatamente o que Arthur havia dito. A pressão oscilava quando deveria ser constante. Não acredito, Tiago murmurou ainda filmando. Ele acertou de novo. Dr. Ricardo olhou para Arthur com uma expressão completamente diferente. Você pode resolver isso? Posso, mas preciso de uma bomba nova, não é? Repara o que se faz na hora. Onde consegue a peça? Na loja de autopeças da esquina. Custa em torno de 300 royals. Felipe se adiantou. Dr. Ricardo, eu posso ir buscar a peça agora mesmo. Vai demorar quanto para instalar? O advogado perguntou para Arthur. 15 minutos. Letícia olhou para o marido com lágrimas nos olhos. Ricardo, por favor. Dr. Ricardo tirou o dinheiro da carteira e entregou para Felipe. Corre, vai buscar essa bomba agora. Felipe saiu correndo. Tiago continuava filmando tudo, agora completamente fascinado pela situação. Pessoal, isso está ficando muito louco. O morador de rua virou o mecânico-chefe da oficina, disse ele, dando risos. Enquanto esperavam, Letícia se aproximou de Arthur. Obrigada, ela disse simplesmente. Não sei quem você é, mas obrigada por ajudar. Arthur acenou com a cabeça, olhando para a criança que havia parado de chorar e agora o observava com curiosidade. Como ele se chama? João,
Tem 3 anos. Vai ficar bom, Arthur disse, fazendo uma careta engraçada para o menino que sorriu pela primeira vez. Dr. Ricardo observa a interação em silêncio. Havia algo naquele homem que não fazia sentido. A forma como falava, como se movia, o conhecimento técnico, não combinava com a aparência descuidada. Posso perguntar onde você aprendeu mecânica? Ele questionou. Arthur hesitou. Trabalhei com carros muito tempo. Em que oficina? Várias oficinas. Ele respondeu evasivamente. Felipe voltou correndo com a bomba nova. Consegui. Essa mesmo. Arthur examinou a peça. Exatamente essa. Vou instalar agora. E começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com uma precisão impressionante, como se conhecesse cada parafuso daquele motor. Tirou a bomba velha em poucos minutos, instalou a nova, conectou as mangueiras. Pronto, ele disse limpando as mãos. Pode ligar. Dr. Ricardo ligou o motor e ele ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata e suave. Inacreditável, ele murmurou. Letícia subiu no carro com João no colo. Ricardo, vamos. Precisamos chegar ao hospital. Antes de entrar, Dr. Ricardo se aproximou de Arthur. Quanto você cobra pelo serviço? Nada. Só queria ajudar a criança. Nada? O advogado repetiu incrédulo. Você acabou de salvar meu filho e não quer nada em troca. Arthur olhou para o menino no banco de trás, que agora parecia mais animado. Já recebi meu pagamento. Dr. Ricardo tirou um cartão de visita do bolso. Meu nome é Ricardo Almeida. Qualquer coisa que precisar, me liga. Obrigado, doutor. O advogado entrou no carro e saiu em disparada rumo ao hospital. Tiago ainda estava filmando. Cara, isso foi surreal. Ninguém vai acreditar. Felipe se aproximou de Arthur, claramente constrangido. Como consegue fazer isso? Fazer o quê? Diagnosticar problemas só de ouvir. Eu trabalho com carros há anos e nunca vi nada assim. Arthur não respondeu. Começou a se afastar, mas Felipe o seguiu. Espera, você não pode simplesmente ir embora assim. Quem você é de verdade? Arthur parou e se virou. Por um momento, seus olhos revelaram uma tristeza profunda, antiga, alguém que já foi muito mais do que é hoje. E desapareceu na multidão da rua, deixando Felipe parado ali com mais perguntas que respostas. Tiago ainda estava com o celular na mão, olhando para o vídeo que tinha gravado. Felipe, a gente precisa descobrir quem é esse cara. Por quê? Porque ninguém sabe tanto de carro assim. Por acaso esse homem tem uma história? E Tiago estava certo. Arthur tinha uma história. Uma história que mudaria tudo quando fosse descoberta. O vídeo que Tiago gravou na oficina estava causando um rebuliço nas redes sociais. Ele havia postado com o título Morador de rua conserta carros melhor que mecânicos profissionais. E em poucos dias já tinha milhares de visualizações e centenas de comentários. A maioria das pessoas duvidava da veracidade, mas alguns comentários chamaram a atenção. Esse cara me lembra alguém, escreveu um usuário. O jeito de mexer no motor, as mãos, já vi isso antes. Impossível ser coincidência a tanta precisão, comentou o outro. Esse homem tem histórico. Camila também viu o vídeo. Estava em casa navegando no celular quando a gravação apareceu na timeline dela. Assistiu 3 vezes seguidas, prestando atenção em cada movimento de Arthur, cada palavra que ele falou. Havia algo familiar naquela voz, naquele jeito de trabalhar. Ela lembrou do próprio pai, que havia partido quando ela tinha apenas 15 anos. Ele também bebia muito. Também havia perdido tudo por causa do álcool. Mas antes da bebida destruir sua vida, ele era mecânico, um mecânico excepcional que consertava carros impossíveis e sempre falava sobre um piloto lendário dos anos 90. Mãos de ouro, ela murmurou, lembrando da expressão que o pai usava. Ele sempre falava de um cara chamado Mãos de Ouro. A curiosidade a consumia. No dia seguinte,
Camila voltou à oficina Premium Motors. Encontrou Felipe debruçado sobre outro carro, claramente frustrado. Lucas e Tiago estavam ao lado, tão perdidos quanto o chefe. Problemas de novo? Ela perguntou se aproximando. Felipe levantou a cabeça surpreso. Dona Camila, a senhora voltou? Vim perguntar sobre aquele homem que consertou meu carro. Vocês sabem alguma coisa sobre ele? Tiago se animou. A senhora viu meu vídeo? Já tem mais de 50.000 visualizações. Vi e estou curiosa. Onde vocês acham que ele aprendeu tanto sobre carros? Felipe balançou a cabeça. Não faço ideia, mas posso dizer uma coisa. Nunca vi ninguém diagnosticar problemas assim. É como se ele conversasse com o motor. Conversasse como? Ele encosta a mão, fecha os olhos e, em segundos, sabe exatamente o que está errado. Não é normal. Camila sentiu um arrepio. Meu pai fazia isso. Dizia que todo motor tem uma voz própria. Seu pai era mecânico? Lucas perguntou. Era. E sempre falava de um piloto dos anos 90. Alguém que, além de correr, entendia de motor melhor que qualquer engenheiro. Tiago parou o que estava fazendo. Piloto dos anos 90. Como assim? Ele dizia que tinha um cara que era lenda, ganhava corrida porque, além de pilotar bem, ele mesmo ajustava o carro. Chamavam ele de alguma coisa relacionada às mãos. Felipe arregalou os olhos. Mãos de ouro? Isso, mãos de ouro. A senhora conhece? Meu pai era louco por automobilismo. Sempre falava desse cara. Arthur Silva, conhecido como Mãos de Ouro, campeão de rally nos anos 90. O silêncio que se fez na oficina foi pesado como chumbo. Arthur Silva, Camila repetiu devagar. O morador de rua que consertou meu carro se chama Arthur. Não pode ser, Tiago sussurrou. Não pode ser o mesmo cara. Por que não? Ela perguntou. Porque Arthur Silva era milionário, tinha equipe própria, patrocínio internacional? Por que estaria vivendo na rua? Felipe pegou o celular e começou a pesquisar. Vou procurar fotos antigas dele. Enquanto ele digitava, Camila sentia o coração disparar. Se fosse realmente quem ela estava pensando, a história seria muito mais triste do que imaginava. Achei, Felipe disse, mostrando o celular. Arthur Silva, campeão brasileiro de rally em 1995, 1997 e 1999. Na tela apareceu a foto de um homem mais jovem segurando um troféu e sorrindo ao lado de um carro de corrida. Mesmo com cabelos escuros e rostos sem barba, era impossível não reconhecer os olhos. Os mesmos olhos cansados que haviam consertado a Mercedes de Camila. Meu Deus, ela sussurrou. É ele? É realmente ele? Mas o que aconteceu? Lucas perguntou. Como um campeão mundial virou tragédia? Felipe continuou lendo. Diz aqui que em 2009 ele perdeu a esposa e a filha num acidente de carro. Depois disso, sumiu do cenário automobilístico. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A história era ainda pior do que ela imaginava. Ele perdeu a família e aparentemente perdeu tudo mais, Tiago completou, lendo por cima do ombro de Felipe. Diz que vendeu a equipe, saiu das competições e nunca mais apareceu publicamente. Isso foi há 15 anos, Felipe calculou. Todo esse tempo ele esteve onde? Nas ruas, Camila respondeu a voz embargada, tentando esquecer a dor. Ela lembrou novamente do próprio pai, como o álcool havia sido o refúgio dele depois de perder o emprego e a autoestima, como havia se afundado cada vez mais perdendo a família, a casa, a dignidade. E como ela, apenas uma adolescente na época, não soube como ajudar. A gente precisa encontrar ele, ela disse determinada. Para quê? Tiago perguntou. Para ajudar, para dar uma segunda chance. Felipe olhou para ela com ceticismo. Dona Camila, com todo respeito, o homem está na rua há anos. Se quisesse ajuda, já teria procurado. Você não entende, ela respondeu limpando uma lágrima. Meu pai também estava perdido. Também bebia demais. Também vivia nas ruas no final.
E eu era jovem demais, assustada demais para ajudar. Ele partiu sem que eu pudesse fazer nada. A oficina ficou em silêncio. Camila continuou, a voz tremendo de emoção. Se eu não posso mais salvar meu pai, pelo menos posso tentar salvar alguém que está passando pela mesma situação. Tiago guardou o celular, claramente tocado pela história. A senhora tem razão. A gente precisa encontrar ele. Mas onde? Lucas perguntou. Ele aparece aqui às vezes, mas não sabemos onde mora. Mora na rua? Felipe disse. Provavelmente dorme em algum lugar por aqui perto. Camila se levantou. Vamos procurar. Vocês conhecem os pontos onde pessoas em situação de rua costumam ficar? Tem a praça 3 quarteirões daqui, Tiago sugeriu. E tem um viaduto onde sempre vejo gente dormindo. Então vamos agora. Felipe hesitou. Dona Camila, talvez seja melhor esperar ele aparecer aqui de novo. Não. Ela foi firme. Cada dia que passa é um dia a mais de sofrimento para ele. Meu pai esperou ajuda que nunca chegou. Não vou deixar isso acontecer de novo. Os 4 saíram da oficina e caminharam até a praça. Era meio da tarde e alguns moradores de rua estavam sentados nos bancos, aproveitando a sombra das árvores. Camila se aproximou de um senhor idoso. Com licença, o senhor conhece um homem chamado Arthur? Cabelos grisalhos, mais ou menos 50 anos? O homem olhou desconfiado. Conhecer? Conheço. Por quê? Ele fez alguma coisa? Não, nada disso. Queremos ajudar ele. Ajudar? O homem riu sem humor. Ninguém ajuda ninguém aqui, moça. Cada um na sua. Por favor, Camila insistiu. É importante. Onde posso encontrar ele? O homem estudou o rosto dela, procurando sinais de má intenção. Aparentemente satisfeito com o que viu, apontou para uma direção. Ele costuma ficar debaixo do viaduto da Avenida Central. Mas cuidado, moça. O Arthur não é como os outros. Tem história e história machuca. Que história? Ela perguntou. Não sei direito. Só sei que às vezes ele bebe e chora falando de uma menina. Uma filha que perdeu é de partir o coração. Camila sentiu o peito apertar. A filha que havia morrido no acidente, a dor que ele carregava há tantos anos. Obrigada, ela disse ao homem e se virou para os mecânicos. Vamos até o viaduto. Caminharam em silêncio até lá. Debaixo da estrutura de concreto havia várias barracas improvisadas e pessoas vivendo em condições precárias. O cheiro de urina e lixo era forte, mas Camila não se intimidou. Arthur, ela chamou. Arthur, você está aí? Não houve resposta. Eles caminharam entre as barracas, procurando. Foi Tiago quem o encontrou, sentado sozinho num canto afastado, segurando uma garrafa vazia e olhando para uma foto amassada. Ali, ele sussurrou para os outros. Camila se aproximou devagar. Arthur estava diferente do homem seguro que havia consertado seu carro. Estava quebrado, vulnerável, perdido na própria tristeza. Arthur, ela chamou suavemente. Ele levantou os olhos, demorou alguns segundos para reconhecê-la. A senhora da Mercedes. Isso mesmo. Posso sentar? Ele acenou que sim, guardando rapidamente a foto no bolso. Mas Camila conseguiu ver o suficiente. Era a imagem de uma menina sorrindo. Provavelmente a filha que havia perdido. Vim te procurar, ela disse se sentando no chão ao lado dele. Por quê? Porque descobri quem você é. Arthur ficou tenso. Não sou ninguém importante. É sim, você é Arthur Silva, o Mãos de Ouro. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Arthur fechou os olhos, como se ouvir o próprio nome fosse uma ferida que nunca cicatrizou. Era, ele disse finalmente. Já fui isso há muito tempo. E pode ser de novo. Não pode. Ele balançou a cabeça. Não depois do que aconteceu. Não depois de ter perdido tudo o que importava. Camila sentiu as lágrimas escorrerem.
Eu sei o que é perder alguém que amamos. Perdi meu pai para o álcool quando eu era adolescente, e desde então me pergunto todos os dias se poderia ter feito alguma coisa diferente. Arthur a olhou pela primeira vez com real atenção. Não quero carregar esse peso de novo, ela continuou. Não quero olhar para trás e saber que encontrei alguém que precisava de ajuda e não fiz nada. Por que se importa? Ele perguntou a voz rouca. Porque quando olho para você, vejo meu pai. Vejo um homem bom que se perdeu na dor e desta vez eu tenho condições de ajudar. Arthur olhou para Felipe, Lucas e Tiago, que haviam se aproximado, e observavam a conversa em silêncio. Todos vocês vieram me procurar. Viemos, Felipe respondeu. Queremos te oferecer uma chance de recomeçar. Recomeçar? Arthur riu amargo. Vocês não entendem. Não se volta do lugar onde eu estou. Se volta sim, Camila disse com firmeza. Com ajuda, com tratamento, com pessoas que acreditam em você. Arthur tirou a foto do bolso e olhou para ela com uma tristeza infinita. Ela tinha 8 anos quando partiu. 8 anos de vida pela frente. E por minha causa. Não foi sua culpa, Camila interrompeu. Foi. Eu estava dirigindo. Se tivesse sido mais cuidadoso, se tivesse prestado mais atenção... A voz dele se quebrou. Acidentes acontecem, ela disse suavemente. Mas viver o resto da vida se punindo não vai trazê-las de volta. Arthur olhou para a foto da filha mais uma vez. Depois para Camila. Por um instante, ela viu um lampejo do homem que ele havia sido, do campeão que enfrentava qualquer desafio, que nunca desistia. O que vocês estão propondo? Ele perguntou. Felipe se adiantou. Trabalho na oficina como chefe dos mecânicos. Salário justo, carteira assinada. E eu, Camila completou, posso custear um tratamento para te ajudar com a bebida. Lugar para morar, roupa nova, recomeço total. Arthur ficou em silêncio por longos minutos, processando a proposta. Finalmente, olhou para a foto da filha mais uma vez. Ela sempre dizia que eu era capaz de consertar qualquer coisa quebrada, ele murmurou. Talvez seja a hora de tentar consertar a mim mesmo. E pela primeira vez em anos, Arthur Silva sorriu. Semanas depois daquele encontro no viaduto, Arthur estava sentado na sala de espera de uma clínica de reabilitação. Suas mãos tremiam ligeiramente, não apenas pelos efeitos da abstinência, mas pela ansiedade de estar em um ambiente médico novamente. A última vez que havia pisado em um hospital foi para se despedir da esposa e da filha. Camila estava ao lado dele folheando uma revista sem realmente ler. Podia sentir a atenção irradiando do homem que havia decidido ajudar. Felipe também estava lá, nervoso, verificando o celular a cada 5 minutos. Senhor Arthur Silva, uma enfermeira chamou da porta. Arthur se levantou devagar, as pernas ainda fracas. Camila fez menção de acompanhá-lo, mas ele balançou a cabeça. Preciso fazer isso sozinho, ele disse a voz rouca, mas determinada. A consulta durou 2 horas. Quando Arthur saiu, estava visivelmente abalado. O psiquiatra havia mexido em feridas antigas, forçado ele a falar sobre a filha, sobre o acidente, sobre todos os anos perdidos na bebida. Como foi? Camila perguntou suavemente. Difícil, ele respondeu, limpando os olhos com as costas da mão. Mas necessário. No caminho de volta, passaram pela oficina Premium Motors. Um movimento incomum chamou a atenção deles. Havia 3 carros de luxo parados na frente e uma pequena multidão se aglomerava na calçada. O que será que está acontecendo? Felipe murmurou, acelerando o passo. Quando chegaram mais perto, viram Lucas e Tiago gesticulando desesperadamente ao redor de uma Ferrari vermelha. O dono do carro, um empresário conhecido na cidade chamado Gustavo Almeida, estava visivelmente irritado. Vocês não entendem, ele dizia à voz alta. Este carro precisa estar funcionando hoje.
Tenho uma apresentação crucial para investidores internacionais. Se eu não chegar lá, perco o contrato de 50 milhões. Senhor Gustavo, estamos fazendo o possível. Lucas tentava acalmar. Nunca vimos um problema assim. O possível não basta. Chamei 3 mecânicos diferentes. Nenhum conseguiu resolver. Esta oficina foi recomendada como a melhor da cidade. Tiago estava suando frio. Senhor, a gente pode tentar mais algumas coisas. Mais algumas coisas? Gustavo explodiu. Vocês estão nessa há 6 horas. Minha apresentação é em 2 horas. A situação estava ficando insustentável. Outros clientes começavam a questionar se deveriam deixar seus carros ali. A reputação da oficina estava por um fio. Foi quando alguém na multidão reconheceu Arthur. Ei, você não é o cara do vídeo? Um jovem perguntou. O cara que conserta carros? Todos se viraram para olhar. Tiago ficou vermelho de constrangimento, lembrando que havia sido ele quem havia postado o vídeo. Gustavo olhou Arthur de cima a baixo com desprezo. Esse é o famoso mecânico milagroso? É um morador de rua, senhor Gustavo. Felipe tentou intervir. Ele realmente entende muito de carros. Entende? Gustavo riu com amargura. Meu carro vale 2 milhões de dólares. Vocês acham que vou deixar um alcoólatra em recuperação mexer no seu brinquedo caro? Arthur completou a voz calma, mas com uma pitada de dor. O silêncio foi constrangedor. Gustavo percebeu que havia sido cruel, mas o orgulho não o deixou recuar. Não foi isso que eu quis dizer. Ele mentiu. Foi sim, Arthur respondeu. E tem razão em desconfiar. Eu sou tudo isso que o senhor está pensando, mas também sei que seu carro tem problema no sistema de injeção direta. Provavelmente um dos bicos entupido com resíduo de combustível de alta octanagem. Gustavo ficou boquiaberto. Como você pode saber isso só de olhar? Não preciso olhar. Ouvi o barulho quando o senhor tentou ligar há pouco. É um som específico de quando a mistura ar-combustível não está homogênea. Lucas se aproximou de Felipe e sussurrou. Ele acertou. A gente já tentou tudo, menos verificar os bicos. Felipe estava dividido. Sabia que Arthur poderia resolver, mas também entendia o receio do cliente. Uma Ferrari não era qualquer carro. Senhor Gustavo, Camila se aproximou. Posso falar com o senhor em particular? Eles se afastaram alguns metros. A multidão ficou observando, curiosa. Senhor, eu sou Camila Fernandes, da Fernandes Incorporadora. Ela se apresentou. Este homem consertou meu carro quando ninguém mais conseguiu. E posso garantir que se ele diz que sabe qual é o problema, ele sabe. Mas, senhora, olhe para ele. Como posso confiar? Pela mesma razão que eu confiei, ela respondeu. Porque às vezes as aparências enganam e porque o senhor não tem muito tempo, nem muitas opções. Gustavo olhou para o relógio. Faltava pouco mais de 1 hora para sua apresentação. Se fosse de táxi, chegaria atrasado e suado. Se fosse de Uber, correria o risco de pegar trânsito. Se ele estragar alguma coisa no meu carro, ele começou. Eu assumo total responsabilidade, Camila disse. Qualquer dano eu pago. Qualquer dano numa Ferrari pode passar de 100 mil reais. Eu pago, ela repetiu sem hesitar. Gustavo respirou fundo. Está bem, mas se não resolver em 30 minutos eu paro tudo. Arthur se aproximou da Ferrari, como quem se aproxima de um velho amigo. Suas mãos, que há pouco tremiam na clínica, agora estavam firmes e seguras. Abriu o capô e imediatamente localizou o problema. Preciso de uma chave específica para soltar os bicos, ele disse para Felipe. Não temos essa chave, Felipe respondeu preocupado. Eu tenho, disse uma voz atrás deles. Todos se viraram. Era seu Afonso, o dono da oficina simples, ao lado, segurando uma maleta de ferramentas. Soube do movimento aqui e trouxe minhas ferramentas especiais, ele disse com um sorriso. Arthur, você vai precisar da chave sextavada de 8 e da Phillips magnética. Obrigado, Afonso.
Arthur disse, pegando as ferramentas. A multidão se aglomerou para assistir. Tiago voltou a filmar, desta vez com mais respeito que deboche. Gustavo olhava o relógio a cada 2 minutos, suando frio. Arthur trabalhou com uma precisão cirúrgica, removeu os bicos injetores um por um, examinou cada um sob a luz e identificou exatamente o que estava causando o problema. Um dos bicos estava parcialmente obstruído por um resíduo microscópico. Precisamos limpar isso com ultrassom, ele disse. Mas não vai dar tempo de levar numa loja especializada. E agora? Gustavo perguntou, o desespero crescendo na voz. Arthur pensou por alguns segundos. Tem uma solução caseira. Não é o ideal, mas funciona. Que solução? Álcool isopropílico e um pincel de cerdas ultrafinas. Com paciência posso limpar manualmente. Quanto tempo? 15 minutos. Gustavo olhou o relógio mais uma vez. Ainda era possível chegar à apresentação se tudo desse certo. Faça, ele disse. Seu Afonso correu até sua oficina e voltou com os materiais. Arthur começou o trabalho mais delicado de sua vida. Cada movimento tinha que ser perfeito. Uma pressão errada, um gesto brusco e o bico injetor de 5.000 Hz estaria perdido. A multidão observava em silêncio absoluto. Até as crianças que brincavam na calçada pararam para ver. Felipe estava tão tenso que mal respirava. Camila observava as mãos de Arthur e se lembrava das histórias que o pai contava sobre mecânicos excepcionais. Tem gente que nasceu para isso, ele dizia. As mãos sabem o que fazer antes mesmo da cabeça pensar. Depois de 12 minutos de trabalho meticuloso, Arthur reinstalou o bico limpo no motor. Pronto, ele disse simplesmente. Gustavo correu para o carro e ligou a ignição. O motor ronronou perfeitamente, suave como seda. Pisou no acelerador e a resposta foi instantânea e poderosa. Inacreditável, ele murmurou saindo do carro. Nunca vi essa Ferrari andar tão bem. A multidão explodiu em aplausos. Tiago filmava tudo, sabendo que tinha nas mãos outro vídeo que certamente viralizaria. Gustavo se aproximou de Arthur, claramente constrangido. Senhor, eu preciso pedir desculpas. Julguei o senhor sem conhecer. Não precisa pedir desculpas, Arthur respondeu. O senhor agiu com cautela. É normal. Normal, nada. Gustavo tirou a carteira do bolso. Quanto eu devo pelo serviço? Nada. Só queria ajudar. Como nada? O senhor acabou de salvar um contrato de 50 milhões. Aceite pelo menos isso aqui. Ele estendeu algumas notas. Arthur hesitou, olhando para Camila. Ela fez um sinal discreto para ele aceitar. Obrigado, e disse pegando o dinheiro. Gustavo entrou na Ferrari e foi embora, mas não antes de gritar pela janela. Se algum dia precisar de alguma coisa, me procure. Gustavo Almeida, todo mundo me conhece na cidade. A multidão começou a se dispersar, mas várias pessoas se aproximaram de Arthur. Alguns queriam contratar seus serviços, outros apenas parabenizar. Senhor Arthur, uma senhora idosa se aproximou. O senhor poderia dar uma olhada no meu carro? Ele não está andando direito. Eu também tenho um problema, disse outro homem. Os mecânicos dizem que não tem conserto, mas depois do que vi aqui... Em poucos minutos havia uma fila de pessoas querendo falar com Arthur. Felipe observava a cena impressionado. Cara, Tiago disse para ele. Acho que a gente acabou de encontrar a solução para todos os problemas da oficina. Camila se aproximou de Arthur, que estava claramente sobrecarregado com tanta atenção. Está tudo bem? Ela perguntou baixinho. Está, ele respondeu, mas ela podia ver que ele estava emocionado. Há muito tempo não me sentia útil. Você sempre foi útil, ela disse. Só precisava de uma oportunidade para mostrar isso. Arthur olhou para a fila de pessoas, esperando para falar com ele, depois para Felipe, Lucas e Tiago,
que o observavam com respeito genuíno. Pela primeira vez em 15 anos, se sentiu parte de algo novamente. Acho que estou pronto para aceitar aquela proposta de trabalho, ele disse para Felipe. Felipe sorriu. A vaga de chefe dos mecânicos ainda está disponível. E naquele momento, parado na frente da oficina Premium Motors, cercado por pessoas que finalmente o viam pelo que realmente era, Arthur Silva começou a acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para ele. Meses depois do episódio da Ferrari, a vida de Arthur havia mudado completamente, mas não do jeito que todos esperavam. O tratamento na clínica estava sendo mais difícil que qualquer motor quebrado que ele já havia consertado. Algumas noites ele acordava suando frio, tremendo, chamando pelos nomes da esposa e da filha. Camila havia alugado um pequeno apartamento para ele perto da oficina, mas Arthur mal conseguia dormir numa cama depois de tanto tempo nas ruas. Passava as madrugadas sentado na varanda, olhando para as estrelas e lutando contra a vontade de beber. O trabalho na oficina Premium Motors estava indo bem. Bem demais. Na verdade, a fama de Arthur havia se espalhado pela cidade inteira. Os vídeos de Tiago no YouTube já tinham mais de 500 mil de visualizações cada um, e pessoas viajavam de cidades vizinhas só para ver o mecânico milagroso trabalhar. Felipe estava radiante com o movimento, mas também preocupado. Arthur chegava todos os dias pontualmente, resolvia os problemas mais impossíveis com facilidade, mas sempre com aquele olhar distante, como se uma parte dele ainda estivesse perdida em algum lugar. Arthur? Felipe se aproximou dele numa manhã. Posso falar com você? Arthur estava debruçado sobre um Porsche, suas mãos trabalhando automaticamente, enquanto sua mente parecia em outro lugar. Claro, Felipe. Como você está se sentindo? De verdade? Arthur parou o que estava fazendo e olhou para o rapaz. Por que pergunta? Porque você está diferente. Resolve tudo. Trabalha perfeitamente, mas parece que está carregando o mundo nas costas. Estou carregando, Arthur respondeu simplesmente. 15 anos de culpa não desaparecem em alguns meses. Lucas se aproximou correndo. Pessoal, tem uma situação lá fora. Chegou um cara com uma BMW blindada toda estourada. Diz que é urgente. Arthur e Felipe saíram para ver. No pátio da oficina, havia uma BMW X6 preto com vidros blindados, mas que estava visivelmente danificado. O motor fazia um barulho estranho, como se algo estivesse solto lá dentro. Do carro desceu um homem elegante, mas visivelmente nervoso. Era Dr. Ricardo, o advogado que havia aparecido meses atrás com a criança doente. Só que agora ele estava diferente, suado, olhando para todos os lados, claramente em pânico. Dr. Ricardo, Felipe reconheceu. O senhor não é o pai do menino que... Sou eu mesmo, ele interrompeu. E preciso da ajuda de vocês urgentemente, especialmente do Sr. Arthur. Arthur se aproximou. O que aconteceu? É uma longa história. Dr. Ricardo respirou fundo. Estou recebendo ameaças por causa de um caso que estou defendendo. Tentaram me seguir hoje de manhã. Durante a fuga, forcei demais o carro e agora ele está fazendo esse barulho. Ameaças? Camila havia chegado nesse momento e ouviu a conversa. Que tipo de ameaças? Estou defendendo uma família que perdeu o filho num acidente causado por um empresário embriagado. O cara tem muito poder, muita influência e não quer ser condenado. Arthur sentiu o peito apertar. Acidente causado por embriaguez. A história tocou numa ferida que ainda sangrava. Preciso que o carro esteja funcionando perfeitamente, Dr. Ricardo continuou. Hoje à noite tenho uma reunião crucial com testemunhas. Se elas concordarem em depor, conseguimos justiça para aquela família. E se não conseguir chegar na reunião? Felipe perguntou. O caso morre e uma família nunca vai ter a justiça que merece. Arthur abriu o capô do BMW
e imediatamente franziu a testa. O problema era sério. Durante a fuga em alta velocidade, o motor havia sofrido danos internos. Seria necessário desmontar quase tudo. "Quanto tempo você tem?" ele perguntou. 6 horas. A reunião é às 7 da noite. Felipe e Lucas se entreolharam. 6 horas para um reparo daquele porte era impossível. "Arthur", Felipe sussurrou. "Isso vai levar pelo menos 2 dias. Não tem como fazer em 6 horas." Arthur olhou para Dr. Ricardo. Viu o desespero nos olhos dele e lembrou da criança que havia ajudado a salvar meses atrás. Lembrou também das famílias que nunca conseguiram justiça, das vidas perdidas por motoristas embriagados que saíram impunes. "Vou tentar", ele disse. "Tentar?" Dr. Ricardo perguntou esperançoso. "Não vou conseguir fazer sozinho. Vai precisar de toda a equipe trabalhando junto." Felipe não hesitou. "O que precisar, pode contar comigo." "E comigo?" Lucas se juntou. "Eu também", Tiago disse, já pegando o celular para filmar. "Isso vai ser épico." Camila se aproximou de Arthur. "O que posso fazer para ajudar?" "Consegue peças expressas? Vou precisar de componentes que talvez não tenham aqui." "Já estou ligando", ela disse pegando o telefone. O que aconteceu nas próximas 6 horas foi algo que ninguém na oficina jamais esqueceria. Arthur se transformou num maestro conduzindo uma orquestra. Cada movimento era calculado. Cada decisão era precisa. "Felipe, desmonta o cabeçote enquanto eu trabalho no bloco do motor", ele comandou. "Lucas, limpa todas as peças com desengraxante forte. Tiago, para de filmar e me ajuda-se a segurar essa ferramenta." O trabalho era intenso, quase frenético. Arthur havia entrado numa zona de concentração total, como se fosse um cirurgião operando um coração. Suas mãos se moviam com uma precisão que hipnotizava quem assistia. "Como ele sabe onde cada parafuso vai?" Um cliente que estava aguardando perguntou espantado. "Experiência", Felipe respondeu suado, mas admirado. 30 anos mexendo com o motor." Camila chegou correndo com as peças encomendadas. "Consegui tudo." O fornecedor disse que nunca viu alguém pedir peças tão específicas assim. "Obrigado", Arthur disse sem levantar os olhos do motor. As horas passavam. 5 da tarde, 6 da tarde. Doutor, Ricardo caminhava de um lado para outro, nervoso, olhando o relógio constantemente. "Vai dar tempo?" ele perguntou pela 10ª vez. "Vai", Arthur respondeu. Mas Felipe podia ver que ele estava no limite físico. Trabalhando há 4 horas, sem parar, as mãos começavam a tremer ligeiramente. "Arthur", Felipe se aproximou. "Quer que eu termine essa parte?" "Não", ele respondeu firme. "Se vai ser feito, tem que ser perfeito. A vida de pessoas depende disso." Tiago, que havia parado de filmar para ajudar, observava fascinado. "Cara, isso não é trabalho normal. Isso é arte." 6h30 da tarde, meia hora para o prazo final. Arthur estava instalando as últimas peças quando sua mão escorregou e ele derrubou um parafuso pequeno, mas essencial. "Droga!" ele murmurou, procurando desesperadamente no chão. "Achei!" Lucas gritou, pegando a peça debaixo de uma ferramenta. 6h50, 10 minutos para o prazo. Arthur fechou o capô e se virou para Dr. Ricardo. "Pode testar." O advogado correu para o carro, ligou a ignição e o motor ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi suave, potente, como se o carro fosse novinho. "Inacreditável!" ele murmurou descendo do carro. "Como conseguiram fazer isso em 6 horas?" Felipe olhou para Arthur, que estava apoiado na bancada, visivelmente esgotado. "Não fomos nós, foi ele." Dr. Ricardo se aproximou de Arthur. "Senhor, não sei como agradecer. O senhor pode ter ajudado a fazer justiça para uma família que perdeu tudo." "Só fiz meu trabalho", Arthur respondeu modestamente. "Não, o senhor fez um milagre." Dr. Ricardo entrou no carro e saiu em disparada rumo à reunião.
Todos ficaram ali parados, ainda processando o que havia acontecido. 6 horas. Felipe balançou a cabeça incrédulo. Fizemos em 6 horas o que deveria levar 2 dias. Tiago estava olhando para o celular. Pessoal, o vídeo que postei da Ferrari já passou de 1 milhão de visualizações. E olha só os comentários. Ele mostrou a tela. Centenas de comentários de pessoas querendo saber mais sobre o mecânico lendário. Outros oferecendo trabalho. Alguns até reconhecendo Arthur das épocas de competição. Esse cara é uma lenda viva. Tiago leu um comentário. Alguém sabe onde posso encontrar esse homem? Arthur Silva estava morto para o mundo, mas voltou dos mortos para salvar carros impossíveis. Lucas leu outro. Camila observa Arthur, que havia se sentado numa cadeira e estava olhando para as próprias mãos. Como se sente? Cansado, ele respondeu. Mas útil. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz alguma diferença. Fez, ela disse, se sentando ao lado dele. E não foi só hoje. Desde que chegou aqui, você mudou a vida de todo mundo. Mudou a nossa também, Felipe complementou. A oficina nunca funcionou tão bem. Os clientes confiam no nosso trabalho por causa de você. Arthur sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Vocês me salvaram. Literalmente me tiraram da rua e me deram uma razão para viver de novo. Você se salvou, Camila corrigiu. Nós só demos uma oportunidade. Tiago guardou o celular e se aproximou do grupo. Arthur, posso fazer uma pergunta? Claro. Como consegue trabalhar assim, com essa precisão, essa velocidade? Arthur ficou em silêncio por alguns instantes. Porque agora tem um motivo. Antes eu corria para ganhar troféus. Agora conserto carros para salvar pessoas. E qual é a diferença? Toda a diferença do mundo. Quando você trabalha para algo maior que você mesmo, suas mãos encontram uma força que nem sabia que existia. Felipe sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Arthur, você é uma inspiração. Não sou inspiração. Sou apenas alguém que aprendeu que nunca é tarde para recomeçar. E naquele momento, sentado numa oficina simples, cercado por pessoas que haviam se tornado sua família, Arthur Silva finalmente entendeu que havia encontrado seu lugar no mundo novamente. O que Arthur não sabia era que a reunião de Dr. Ricardo havia sido um sucesso completo. As testemunhas concordaram em depor. O caso ganhou força e o empresário embriagado foi condenado. Mas havia mais. Durante o processo, Dr. Ricardo contou a história do mecânico que havia consertado seu carro em tempo recorde para ele chegar à reunião. A história se espalhou primeiro entre os advogados, depois entre jornalistas e finalmente chegou às redes sociais. Alguém conectou os pontos entre os vídeos de Tiago e a identidade real de Arthur Silva. Era uma tarde comum na oficina quando tudo mudou. Felipe estava trabalhando numa pick-up quando viu uma van de reportagem parar na frente da Premium Motors. Depois outra e mais outra. Arthur, ele chamou nervoso. Acho que temos um problema. Arthur levantou a cabeça do motor que estava consertando e viu repórteres descendo das vans com câmeras e microfones. Sentiu o sangue gelar. O que eles querem aqui? Ele perguntou. Tiago apareceu correndo. Cara, explodiu na internet. Alguém descobriu quem você é de verdade. Está em todos os portais de notícias. Mostrou o celular para Arthur. A manchete dizia: Arthur, Mãos de Ouro Silva está vivo e trabalhando como mecânico em São Paulo. Abaixo da manchete, uma foto antiga dele levantando um troféu de campeão e ao lado um print do vídeo de Tiago consertando a Ferrari. Como descobriram? Arthur perguntou com a voz trêmula. Depois daquele caso que você ajudou o Dr. Ricardo, a história vazou. Aí juntaram os vídeos, a descrição física, o jeito de trabalhar. Não foi difícil conectar. Os repórteres se aproximavam. Arthur sentiu o pânico subir. 15 anos escondido do mundo e agora tudo vinha à tona de uma vez. Senhor Arthur Silva,
Uma repórter gritou. É verdade que o senhor é o tricampeão brasileiro de rally? Pode confirmar que viveu nas ruas durante esses anos? O que aconteceu depois do acidente que tirou sua família? As perguntas vinham como balas. Arthur recuou, encostando na parede da oficina. Camila chegou correndo e se colocou na frente dele. Pessoal, vamos com calma, ela pediu. Não podem invadir assim. Senhora, somos da imprensa. Temos direito de perguntar. Tem direito, mas ele tem direito de não responder também. Felipe se juntou a ela, formando uma barreira humana. O Arthur está trabalhando. Se querem falar com ele, marquem horário. Mas os repórteres não desistiam. Sr. Silva, o senhor desapareceu do mundo automobilístico depois de 2009. Onde esteve todo esse tempo? Arthur olhou para aqueles rostos ansiosos, câmeras apontadas para ele, e sentiu como se estivesse sendo atacado. Lembrou dos últimos dias como piloto, quando a imprensa só queria saber detalhes mórbidos sobre o acidente. Não tenho nada para falar, ele disse, tentando entrar na oficina. Mas, senhor, o povo quer saber. Você era um ídolo nacional. Era, ele repetiu com amargura. Não sou mais. Lucas fechou o portão da oficina, mas os repórteres ficaram do lado de fora. Em poucos minutos havia uma verdadeira multidão na calçada. Clientes que vinham deixar carros, curiosos que queriam ver de perto, fãs que lembravam da época áurea de Arthur. Isso vai ficar insuportável, Felipe disse, espiando pela janela. Tiago estava vidrado no celular. Pessoal, os vídeos explodiram. O da Ferrari já tem 5 milhões de visualizações. E olha só os comentários. Ele mostrou a tela. Arthur Silva salvou minha infância. Era meu herói nos anos 90. Que história inspiradora. Um campeão que nunca desistiu de ajudar pessoas. Chorando aqui, perder a família assim e ainda encontrar força para recomeçar. Camila se aproximou de Arthur, que estava sentado numa cadeira com a cabeça nas mãos. Como você está? Destruído, ele respondeu. Passou tanto tempo, pensei que ninguém mais lembrava. Lembravam e agora sabem que você não desistiu, que encontrou uma forma nova de ser herói. Herói? Ele riu sem humor. Camila, eu sou um alcoólatra em recuperação que perdeu tudo por incompetência. Você é um homem que transformou dor em propósito, que usa o talento para salvar pessoas. Do lado de fora, a multidão crescia. Um homem idoso se aproximou do portão e gritou. Arthur, você me salvou em 1998. Eu capotei numa curva em Campos do Jordão e você parou para me tirar do carro. Arthur levantou a cabeça surpreso. Outro homem se juntou. Arthur Silva, meu filho era seu fã. Ele partiu ano passado, mas sempre falava que queria conhecer você. Arthur, volta para as pistas. O Brasil precisa de você. Felipe abriu uma fresta no portão e viu a multidão. Não eram só repórteres, eram pessoas comuns, famílias inteiras, gente que havia sido tocada pela história. Arthur, ele disse, acho que você precisa ver isso. Relutante, Arthur se aproximou da janela. Viu dezenas de pessoas segurando cartazes escritos à mão. Obrigado por não desistir. Você é nossa inspiração, força, campeão. Uma mulher segurava uma foto antiga dele comemorando uma vitória. Ao lado, seu filho pequeno olhava com admiração. Por que eles estão aqui? Ele perguntou confuso. Porque sua história tocou todo mundo, Camila explicou. Você não é só um ex-piloto que virou mecânico. Você é símbolo de que é possível recomeçar. Tiago continuava lendo comentários. Escuta isso. Meu pai era alcoólatra. Depois de ver a história do Arthur, decidiu procurar ajuda. Hoje ele está há 3 meses sóbrio. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E esse aqui? Tiago continuou. Perdi meu emprego e estava pensando em desistir de tudo. A história do Mãos de Ouro me deu força para continuar lutando. Arthur, Camila pegou na mão dele. Você está ajudando pessoas que nem conhece. Do lado de fora,
Alguém começou a cantar o antigo jingle que tocava quando ele ganhava corridas. Outras vozes se juntaram. Em poucos minutos, a multidão inteira cantava. Arthur não conseguia mais segurar o choro. E a mais. Eles não esqueceram. Não esqueceram do campeão, Felipe disse. E agora conhecem o homem. Lucas se aproximou do grupo. Pessoal, tem uma repórter aqui fora que parece diferente das outras. Disse que quer fazer uma matéria séria, não sensacionalista. Como assim? Camila perguntou. Ela disse que também perdeu alguém para o álcool. Quer contar a história de forma respeitosa. Arthur limpou os olhos. Que história? A história de como um campeão se tornou uma pessoa ainda melhor. Ele olhou para a multidão lá fora, para os cartazes de apoio, para as famílias que haviam vindo apenas para demonstrar carinho. Lembrou das palavras da filha. Papai, você sempre ajuda as pessoas. Está bem, ele disse finalmente, mas vou falar à minha maneira. Felipe abriu o portão. A multidão fez silêncio respeitoso quando Arthur apareceu. Ele caminhou até o meio da calçada, cercado por pessoas que o olhavam como se fosse um herói ressuscitado. Pessoal, ele disse, a voz saindo mais forte que esperava. Obrigado por estarem aqui. Não esperava que alguém ainda lembrasse de mim. Nunca esquecemos, alguém gritou. Arthur Silva, eterno. Outro completou. Ele sorriu pela primeira vez em público depois de tantos anos. Eu não sou mais o piloto que vocês conheciam. Sou apenas um mecânico que tenta fazer a diferença na vida das pessoas. E consegue! Uma mulher gritou. Meu marido viu seus vídeos e voltou a acreditar em si mesmo. Arthur sentiu o peito aquecer. Talvez aquela exposição não fosse só sofrimento. Talvez fosse uma oportunidade de mostrar que quedas podem se transformar em recomeços. Se minha história pode ajudar alguém a não desistir, ele disse, olhando diretamente para as câmeras. Então, talvez tenha valido a pena passar por tudo isso. A multidão explodiu em aplausos, e pela primeira vez em 15 anos, Arthur Silva se sentiu completo novamente. Um ano depois daquele dia que mudou tudo, Arthur estava parado na frente de um prédio que parecia ter saído de seus sonhos mais impossíveis. A placa dourada na entrada brilhava sob o sol da manhã. Centro de Reabilitação e Oficina Social Arthur Silva. Mãos que transformam. O complexo tinha 3 andares. O primeiro era uma oficina mecânica gratuita para pessoas de baixa renda. O segundo abrigava um centro de tratamento para dependência química. E o terceiro funcionava como escola técnica para jovens carentes aprenderem profissões. Camila se aproximou dele, carregando um buquê de flores brancas, as mesmas que ele sempre levava para o túmulo da filha. Como está se sentindo? Como se ela estivesse aqui comigo, Arthur respondeu tocando o peito, vendo tudo que conseguimos construir. Era o dia da inauguração oficial. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada. Ex-moradores de rua que haviam encontrado trabalho no projeto, famílias que tinham seus carros consertados gratuitamente, jovens que haviam aprendido profissões, pessoas que venceram o alcoolismo no centro de tratamento. Felipe chegou correndo, vestindo um uniforme novo com o logotipo do centro. Arthur, está tudo pronto lá dentro. Os primeiros alunos da escola técnica querem te conhecer. Quantos são? Ele perguntou. 50 na primeira turma, todos entre 16 e 20 anos. Alguns saíram das ruas, outros nunca tiveram oportunidade de estudar. Lucas e Tiago apareceram logo depois. Tiago havia se tornado o responsável pelas redes sociais do projeto, documentando cada história de transformação. Lucas coordenava a oficina gratuita junto com uma equipe de mecânicos voluntários. Os números de hoje são impressionantes, Tiago disse animado. Em um ano, atendemos mais de 1000 famílias na oficina gratuita, formamos 200 jovens e ajudamos 300 pessoas no centro de reabilitação. E tem mais, Lucas completou.
Aquele programa de TV que fez a matéria sobre você trouxe doações de todo o país. Tem gente querendo abrir centros iguais em outras cidades. Arthur sorriu, mas era um sorriso diferente do homem quebrado que havia sido encontrado debaixo do viaduto. Era o sorriso de alguém que havia encontrado paz. Nesse momento, uma família se aproximou. Era Dr. Ricardo, Letícia e o pequeno João, agora com alguns anos a mais. Tio Arthur! João correu para ele e o abraçou. João, como você cresceu? Arthur o pegou no colo. E como está na escola? Muito bem, e papai disse que quando eu crescer posso trabalhar aqui com você. Dr. Ricardo se aproximou. Arthur, não conseguimos te agradecer o suficiente. Aquele dia que você consertou nosso carro não salvou só nossa viagem ao hospital. Salvou nossa fé na humanidade e mudou nossas vidas para sempre. Letícia completou. Decidimos fazer trabalho voluntário aqui toda semana. Vocês não precisam me agradecer, Arthur disse, colocando João no chão. Vocês me ajudaram tanto quanto eu ajudei vocês. Um carro conhecido parou na frente do centro. Dele desceu Gustavo, o empresário da Ferrari, mas não estava sozinho. Trouxe consigo um grupo de outros empresários. Arthur Silva! Ele cumprimentou efusivamente. Trouxe amigos que querem conhecer o projeto. Senhor Arthur, uma empresária se apresentou. Sou Ana Paula da construtora Millennium. Queremos doar material para você expandir o centro. E eu, outro homem se juntou. Represento uma rede de concessionárias. Queremos fornecer peças com desconto para a oficina social. Arthur ficou emocionado. Pessoal, isso é o que você merece, Gustavo interrompeu. Aquele dia que você consertou minha Ferrari, salvou muito mais que um contrato. Salvou minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. A cerimônia oficial começou. O prefeito da cidade estava presente junto com vereadores, empresários, jornalistas e centenas de pessoas comuns. Mas quem chamou mais atenção foi um grupo especial que chegou no final. Eram ex-pilotos e mecânicos dos tempos áureos de Arthur. Mãos de ouro, um deles gritou ao vê-lo. Finalmente te encontramos. Era Antônio, seu antigo mecânico-chefe, agora com cabelos brancos, mas sorriso jovem. Cara, procuramos você durante anos. Quando soubemos que estava vivo... Arthur o abraçou emocionado. Antônio, como você está? Eu estou bem, mas você está incrível. Olha o que construiu. Outros ex-companheiros se aproximaram. Pilotos que haviam corrido contra ele, mecânicos que haviam trabalhado em sua equipe, jornalistas que haviam coberto suas vitórias. Arthur, um ex-piloto disse, a gente queria te pedir uma coisa. O quê? Volta para as pistas. Como consultor, como treinador, como o que você quiser, o automobilismo brasileiro precisa de você. Arthur olhou ao redor, para o centro que havia construído, para as pessoas que estavam sendo ajudadas, para Camila, que havia se tornado como uma filha para ele, para Felipe, Lucas e Tiago, que eram sua nova família. Obrigado pelo convite, ele disse. Mas meu lugar é aqui agora, aqui onde posso fazer diferença real na vida das pessoas. Mas Arthur, o piloto insistiu. Vocês não entendem. Ele interrompeu suavemente. Quando eu corria, ajudava apenas a mim mesmo. Aqui ajudo centenas de pessoas todos os dias. Qual vitória vocês acham que vale mais? O silêncio foi respeitoso. Todos entenderam que Arthur havia encontrado algo maior que troféus e medalhas. O prefeito se aproximou do microfone para o discurso oficial. Senhoras e senhores, estamos aqui para inaugurar um projeto que já mudou milhares de vidas. O Centro Arthur Silva não é apenas um lugar de trabalho, é um símbolo de que nunca é tarde para recomeçar. A multidão aplaudiu. Tiago estava filmando tudo para documentar o momento histórico. Agora, o prefeito continuou, gostaria de convidar o próprio Arthur Silva para falar. Arthur se aproximou do microfone, olhou para aquela multidão e sentiu o peito apertar de emoção.
Há 2 anos eu estava vivendo debaixo de um viaduto perdido na dor e no álcool. Achava que minha vida havia acabado. A multidão fez silêncio total. Mas algumas pessoas especiais me mostraram que quedas não são finais de história, são oportunidades de recomeçar melhor. Ele olhou para Camila, que estava chorando. Uma mulher me ensinou que ajudar os outros cura nossa própria dor. Olhou para Felipe, Lucas e Tiago. 3 rapazes me deram uma chance quando eu não merecia. Olhou para toda a multidão. E centenas de pessoas me mostraram que o valor de um homem não está no que ele perdeu, mas no que ele escolhe construir depois da perda. Os aplausos começaram baixos e foram crescendo até se tornarem ensurdecedores. Este centro não é meu, Arthur continuou quando o barulho diminuiu. É nosso, de cada pessoa que acredita em segundas chances, de cada jovem que quer aprender, de cada família que precisa de ajuda. Ele tirou do bolso a foto amassada da filha, a mesma que carregava há anos. E é especialmente dela, disse mostrando a imagem. Laura, que aos 8 anos me ensinou que o maior troféu da vida é ajudar outras pessoas. Não havia olhos secos na multidão. Então, hoje não inauguro apenas um centro, ele concluiu. Inauguro uma promessa. A promessa de que enquanto eu tiver forças, ninguém que precisar de ajuda será abandonado. A explosão de aplausos foi tão intensa que durou vários minutos. Pessoas choravam abertamente, outras gritavam palavras de apoio. Tiago filmava tudo, sabendo que aquele momento ficaria para a história. Quando a cerimônia oficial terminou, as pessoas começaram a visitar o centro. Na oficina social, famílias traziam carros quebrados e saíam com problemas resolvidos gratuitamente. Na escola técnica, jovens aprendiam não apenas profissões, mas dignidade e autoestima. No centro de reabilitação, pessoas lutavam contra vícios com o apoio de quem já havia vencido a mesma batalha. Camila se aproximou de Arthur, que estava observando tudo de uma varanda no 2º andar. Você conseguiu. Realizou o sonho impossível. Nós conseguimos, ele corrigiu. Nada disso existiria sem você, sem o Felipe, sem todos que acreditaram. E sua filha? O que acha que ela diria de tudo isso? Arthur sorriu, olhando para a foto. Acho que ela diria: sabia que você conseguiria, papai. Sabia que você é capaz de consertar qualquer coisa quebrada, inclusive você mesmo. Inclusive eu mesmo. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o centro Arthur Silva, centenas de pessoas continuavam circulando pelos andares. Ex-moradores de rua agora trabalhando como mecânicos, jovens aprendendo profissões, famílias recebendo ajuda gratuita. Pessoas vencendo dependências. Tiago postou o vídeo da inauguração com o título: Do viaduto ao maior centro social da cidade, a transformação completa de Arthur Silva. Em poucas horas, tinha milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas do mundo inteiro inspiradas pela história. Felipe se tornou diretor técnico do centro. Lucas virou coordenador da oficina social. Tiago documentava cada história de transformação, mostrando que milagres acontecem todos os dias quando pessoas decidem ajudar outras pessoas. Camila criou uma fundação para replicar o modelo em outras cidades. Em 5 anos, havia centros similares em 10 estados brasileiros. E Arthur? Arthur finalmente encontrou paz. Todos os dias chegava cedo ao centro. Colocava o macacão de mecânico e trabalhava lado a lado com pessoas que, como ele, haviam encontrado uma segunda chance. À noite, antes de ir para casa, sempre visitava o 3º andar, onde havia um pequeno memorial com a foto de Laura. Mais um dia cumprindo nossa promessa, minha filha, ele sussurrava. Mais vidas transformadas, mais pessoas ajudadas. E quando saía do centro, caminhando pela rua iluminada,
Arthur Silva sabia que havia descoberto a verdade mais importante da vida. Não importa quão fundo você caia, sempre é possível recomeçar. E quando você recomeça ajudando outros, encontra algo muito maior que troféus ou reconhecimento. Encontra propósito, encontra paz, encontra a certeza de que sua vida fez diferença. 5 anos depois da inauguração, o Centro Arthur Silva havia se tornado referência internacional em reabilitação e inclusão social. Mas para Arthur, o verdadeiro sucesso não estava nos números ou prêmios. Estava no sorriso de cada jovem que aprendia uma profissão, na gratidão de cada família que recebia ajuda, na recuperação de cada pessoa que vencia um vício, na certeza de que Laura, onde quer que estivesse, estava orgulhosa do pai que nunca desistiu de honrar sua memória. E assim, o homem que um dia foi humilhado numa oficina por pedir para consertar um carro em troca de comida, se tornou a prova viva de que as mãos certas, movidas pelo coração certo, podem consertar muito mais que motores. Podem consertar vidas, podem consertar sonhos, podem consertar o mundo, uma pessoa de cada vez. Fim da história.